Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo em que a gente responde a uma dúvida de um seguidor nosso. E hoje a gente não vai falar de um seguidor pessoa física, é que o escritório Tenório Cavalcante postou um comentário em um dos nossos vídeos acerca da dúvida que eles tinham em relação à manutenção de elevadores. E a pergunta é, se a empresa for optante do Simples Nacional, não teria retenção do INSS pelo fato de essa atividade ser sujeita ao anexo 3º da Lei do Simples. É isso mesmo? E em relação à empresa que não é optante do Simples, seria o caso de, além de reter INSS, reter as contribuições sociais, CSLL, PIS, PASEP e COFINS? Olha, a primeira polêmica aqui envolve a definição da atividade de manutenção de elevadores como uma atividade de construção civil. É que, para efeito do INSS, construção civil é tudo aquilo que está relacionado no anexo 7º da IN 971. E lá a gente verifica que essa relação de atividades está vinculada com alguns códigos KNAI. Basicamente, as atividades que estão classificadas nos códigos KNAI que começam com 41, 42 e 43. E lá no código 4329-1/03, a gente tem a manutenção de elevadores como uma atividade de construção civil. Se a empresa prestadora de serviço for optante do Simples, essa atividade que eu mencionei, ela não é tributada pelo anexo 4º. Então, a informação que consta da pergunta procede. É uma atividade tributada pelo anexo 3º e, de acordo com o artigo 191 da IN 971, não é hipótese de retenção. Ocorre que, se a empresa não for optante, como também consta da pergunta, a retenção do INSS tem que ser analisada com outra variável envolvida na matéria. É que a empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, ela pode se enquadrar nesse KNAI de construção civil, e neste caso a retenção é devida, mas ela pode se enquadrar em outro código KNAI que não está dentro do anexo 7º e, portanto, não é atividade de construção civil. Na hipótese de a manutenção ser realizada pela própria fabricante do elevador, diz a legislação que a classificação nacional da atividade econômica pertinente a essa atividade é a do Código 2822 e, nessa hipótese, sendo o fabricante, a retenção do INSS em regra não é devida, porque para ela ser devida seria necessário a empresa fabricante disponibilizar a mão de obra para atuar nas dependências do tomador de serviço, realizando a manutenção dos elevadores em caráter permanente, o que raramente a gente vai verificar nos casos concretos. Por isso a gente pode dizer que, não sendo optante do Simples, a retenção vai depender dessa característica. Qual é a natureza da empresa que presta o serviço, qual é a vinculação dela ao tipo de equipamento objeto de manutenção. Se é uma empresa fabricante e ela fabricou aquele equipamento objeto da manutenção, a retenção provavelmente não vai ser devida, excetuando aquele caso em que ela dedica mão de obra nas dependências do tomador para executar a atividade. Na hipótese de ela não ser a fabricante daquele equipamento, ainda que ela fabrique elevadores de outra marca, ou se ela não fabricar nenhum tipo de elevador, apenas presta o serviço de manutenção, aí sim a retenção é devida, considerando que o prestador não seja do Simples Nacional. E em relação às contribuições sociais, a pergunta aqui é muito interessante porque, para as contribuições sociais, a manutenção pode ou não sofrer retenção em função de outra variável. Se a manutenção tiver um caráter preventivo, como normalmente os contratos de manutenção de elevadores possuem, a retenção é devida. Se a manutenção for em caráter isolado, como um mero conserto de um bem defeituoso, diz a legislação que a retenção das contribuições sociais não deve incidir. E olha que eu estou falando isso considerando que a fonte pagadora não é uma entidade federal, porque, em se tratando de um órgão ou uma empresa da União, a retenção na manutenção de elevadores é devida independentemente do caráter preventivo ou corretivo. É por todas essas confusões que eu quero finalizar o vídeo convidando você a participar do workshop online totalmente gratuito que vai acontecer na semana que vem. De 13 a 20 de julho, a gente vai realizar o workshop sobre o tema Retenções Tributárias dos Optantes do Simples Nacional. E você vai ver comigo, antes de a gente analisar a legislação que trata especificamente da retenção do optante do Simples, de cada um dos principais tributos incidentes na fonte, que a gente precisa compreender alguns conceitos fundamentais que são
indispensáveis para se aplicar corretamente a legislação que trata das retenções tributárias. Não deixe de participar e para isso basta você se inscrever através do link que você provavelmente vai encontrar em algum lugar aqui acompanhando a descrição desse vídeo ou diretamente lá no nosso blog em focotributário.com.br. Não deixe também de se inscrever em nosso canal do Telegram, porque através dele a gente publica não só os links para acessar conteúdos que já estão no blog, como também alguns conteúdos exclusivos feitos apenas para quem nos acompanha por esse canal. E olha, eu quero contar com a sua audiência também amanhã, porque a gente continua nessa jornada, independentemente de outras publicações, falando a respeito dessas discussões que envolvem a temática tributária. Um forte abraço para você, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, e a gente se encontra aqui amanhã.